Paz, igreja, estamos aqui novamente com o nosso quadro Tempo de Testemunho e o nosso testemunho hoje é na casa do pastor Ilonei com a sua família. Pode ser, irmão, hoje vamos contar o meu testemunho. Amém, a paz do Senhor, igreja. Hoje nós vamos falar um resumo da história da Laura, né? Ela teve um milagre tremendo, muito grande, que aconteceu. Então ela caiu no dia 2 de dezembro de 2014. Faltavam uns dias ainda para ela completar 5 meses. E a Laura então ela caiu e bateu a cabeça no chão e fez um coágulo bem grande na cabeça, ficou desacordada. Ela acabou ali saindo correndo com ela, me ligou e a gente levou ela para o hospital. E os médicos lá prontamente já atenderam ela, foi feito o raio-x. Aparentemente não tinha nada no raio-x, porque o coágulo, em vez de dar para fora, né, o famoso galo, acabou dando para dentro. E aí a gente chamou o pediatra também avaliou, e aí então resolveram fazer uma tomografia. E aí deslocaram nós até Medianeira, e lá a gente fez a tomografia. Então apareceu o coágulo, né, do traumatismo no crânio, na parte de dentro. E o coágulo tinha 13 centímetros, ele vinha da testa até na parte do lado da orelha dela. E aí ela voltou, ficou no hospital internada, e o pediatra então acabou colocando ela na central de leitos, e a briga então pela vaga da UTI, que a princípio o médico só falava que teria que operar, que teria que abrir a cabecinha dela para drenar. E nós ali na angústia e orando, clamando, buscando ao Senhor, a gente entrou em contato com o pastor Josenildo, ligou para ele, e aí toda a igreja começou a entrar num clamor e oração, e o laudo não vinha, e aquela angústia pelo laudo, e até que o laudo vinha. E aí o laudo acabou vindo, já eram umas 8 horas da noite daquele dia, e ela tinha caído, eram umas 9h30 da manhã mais ou menos. E aí chegou o laudo, e aí então foi passado o laudo para a central de leitos, e abriu a vaga daí na UTI em Foz à meia-noite. E daí o SAMU de Foz veio buscar nós, e aí foi ela e a Aline transferida então para o Hospital Municipal em Foz, onde aceitou a vaga, e aí lá começou a luta, né? E o médico avalia daqui, o médico avalia de lá. No outro dia, pela manhã, então veio o neurologista. O neurologista avaliou e ele queria uma nova tomografia ou uma nova ressonância. E aí foi feita uma nova ressonância lá dentro do Hospital Municipal. E aí ele então optou em esperar para não fazer a cirurgia naquele dia. E ela então estava com o corpinho mole, não tinha movimento, apenas estava lá respirando, não se mexia muito. E aí foi bem difícil, né? E a Aline apenas amamentava, ela vomitava, amamentava, vomitava. E aí foi colocado um sorinho nela, foi pedido para deixá-la sem amamentar, porque então no próximo dia talvez faria cirurgia de abrir o crânio. E eu clamando, pedindo ao Senhor que não fosse necessário abrir a cabeça, né? Seria algo bem invasivo até, imagina, uma criança de 5 meses ter que pegar e abrir a cabeça, né? E aí o pediatra chegou no outro dia e ele avaliou ela novamente. E ele acabou então resolvendo dar alta para ela que ela voltasse para o hospital de Itaipulândia. E nesse meio tempo eu acabei entrando em contato com uma neuropediatra, que eu conheci ela do trabalho, e eu queria uma avaliação de uma pediatra infantil, uma neurologista pediatra, né? E a gente então se deslocou de Foz até Cascavel, e ela avaliou a Laura. Então ela sugeriu que talvez fosse necessário fazer um dreno, uma pequena cirurgia, ali um pequeno corte para aquele coágulo ser drenado. Mas como ela não era cirurgiã, ela optou então em convidar o Dr. Bandeira, que era neurocirurgião do HU, de Cascavel. E aí a gente saiu então da clínica dela e foi na clínica do Dr. Bandeira, e o Dr. Bandeira então pediu nova ressonância, novos exames para reavaliá-la novamente. Isso já era o 3º dia. E nós clamando ao Senhor, porque a mão dele estivesse presente, porque ele é o médico dos médicos, né? Ele é o Senhor dos senhores. E eu clamando que o Senhor me deu ela inteira e não haveria necessidade, mas também se houvesse necessidade, o Senhor estaria em todo o tempo.
E a dificuldade para conseguir essa ressonância, porque ela tinha 5 meses. E daí, o único lugar que aceitou fazer pela pequena idade dela era o Hospital São Lucas. E aí a gente correu atrás, a gente conseguiu, aí o hospital aceitou, o anestesista avaliou, ela foi entubada para fazer o exame, por causa do risco, né, da idade, e ela fez a primeira ressonância. A gente retornou então com o Dr. Bandeira, e ele orientou nós ficar internado 10 dias com ela aqui no hospital em Itaipulândia e reavaliando o caso. E aquela angústia aí, e aquela preocupação, né, e o que vai acontecer, o que não vai. E o neuro comentando como ela tinha afetado a parte lateral e a parte frontal, ele falou que podia ficar dificuldade na parte motora, podia ter dificuldade na parte da fala dela, do crescimento dela. E a gente orando e clamando ao Senhor, para que nada de mal viesse a acontecer. Sim. E repreendendo. Passou-se aqueles longos 10 dias internado, e aí então era o retorno em Cascavel, nova ressonância, novo procedimento, entuba de novo, faz o exame. E ela fez uma nova ressonância. E aí voltamos então para a avaliação, aí o Dr. Bandeira nos explicou que então o coágulo tinha drenado mais da metade, mas tinha um problema que ele tinha drenado muito rápido. E aí isso estava acumulando inchaço no centro do cérebro. E aí a preocupação. E aí ele acabou falando, não, nós estamos drenando, só que drenou muito. E ela pode acumular esse líquido e pode ficar então com muito líquido dentro da cabeça, né? Também pode ficar sequela. Volta, fica internada, mais 10 dias, vamos repetir o exame. E aí a gente voltou, ela ficou internada, medicada aqui no hospital em Itaipulândia. E aí com mais 10 dias de internamento e tratamento a gente voltou. E aí nós repetimos a ressonância novamente. E aí então no dia 23 de dezembro ele deu alta para ela do hospital. E pediu para cuidados, mandou uma lista de medicação para fazer em casa. Ela ficou vários dias bem chorona, bem irritada, muita dor de cabeça por causa do coágulo. E aí ele pediu o retorno, então, depois de 3 meses, que ele queria ver uma nova ressonância e a evolução dela, né? Sim. E a Laura, para a honra e glória do Senhor Jesus, começou a apresentar os movimentos, começou a apresentar tudo que as fases motoras dela precisavam, e ela foi se desenvolvendo. Começou a balbuciar as primeiras palavras, começou contar as primeiras coisas, e nós ali glorificando a Deus e buscando no Senhor porque Ele fizesse um milagre, né? E Ele assim fez. Quando fechou os 90 dias depois da alta, a gente fez a nova ressonância, e aí lá apareceu ressonância magnética dentro dos padrões de normalidade para a idade. Então não ficou nada do coágulo, nada de sequela, e aquela veia que estourou, ela foi reconstruída. Como se a Laura nunca tivesse caído, como se nunca a Laura tivesse feito nada no crânio dela. E aí o neuro comentou da parte dele, falei que foi um milagre, e ele falou que sim, que foi milagre, também muita sorte pela capacidade do crânio e da moleira, né? Por ela ter caído, então, antes dos 5 meses, sim. E Deus agiu na vida dela. E ele mandou muitas recomendações, que ela teria que ser acompanhada há muito tempo, porque ela ia poder ter ficado com sequela no desenvolvimento, na fala, na linguagem. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, para fechar o testemunho dela, no dia que ela completou, no dia do aniversário dela, no dia 10 de julho, ela deu os primeiros passinhos e ela conseguiu caminhar, então, no dia que ela completou 1 aninho de vida. Glória a Deus. E aí foi estimulada, a gente levou ela para a escola, e aí ela foi estimulada, e hoje está aí essa bênção que corre, pula e faz tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né, Laura? Até porque Jesus faz a obra perfeita, né? Eu acho que ela ficou mais estimulada do que tudo, né, Laura? É tremendo, o Senhor colocou a mão e, como eu sempre falei, né, ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e ele entrou naquela causa, e em Foz, um médico queria operar, o outro não, o outro acabou dando alta, a gente foi para Cascavel, a doutora então resolveu que queria operar, o cirurgião falou que já tinha se passado muitas horas, seria arriscado fazer um dreno nela, seria complicado. E aí quando você invade um cérebro, você tem toda a sequela até do procedimento cirúrgico. Talvez a sequela da cirurgia teria ficado e não ia ser mais difícil do que o coágulo.
Mas o Senhor restaurou, limpou, secou, drenou todo o coágulo, o cérebro dela voltou ao estado normal. A igreja inteira estava orando e buscando ao Senhor. O pastor Josenildo nos ligava todos os dias, mandava mensagem, nos dando apoio, nos dando força, oração, os irmãos da igreja. E tá aí a nossa bênção, né? Foi apenas um susto. Amém, dona Luísa? A Laura teve muitos livramentos, né, Laura? Não teve um outro episódio após esses dias que ela saiu do internamento também? Que eu me lembro vagamente. Isso eu vou deixar para minha esposa contar. No dia que a gente saiu do hospital, e como eu fiquei um tempo afastada das crianças, do Pedro e da Mariana, né? Eu acabei pegando eles, arrumando e para dar uma volta na cidade, mostrar as luzes, que era a época de Natal. Sim. E a gente acabou saindo, os três, a Laura no carrinho, o Pedro de um lado e a Mariana do outro. E a gente estava aqui na frente do Banco do Brasil, ali da lotérica, caminhando pela avenida normal, e o Pedro estava de um lado, a Laura do outro e o carrinho estava no meio. E o Pedro, assim, ele ia fazer 3 aninhos, na sua inocência ele pegou e puxou aquela tampa do carrinho que fica a capota e ele falou assim, vamos tirar o sol da Laura. Eu falei assim, filha, não tem sol, já tá de noite. Ele falou assim, não, a gente tem que tirar o sol da Laura. E daí eu deixei, porque tipo assim, não vi nada demais. E a gente continuou andando. Quando a gente chegou na frente da padaria Janke ali, bem naquela época tinha uns postes grandes de ferro, com uma estrutura de cimento embaixo, 4 quadrados assim de ferro, formavam um triângulo ou quadrado, e em cima tinha o poste. Aquele poste, ele caiu todo em cima do carrinho da Laura. E se o Pedro não tivesse 1 segundo atrás puxado para tampar o sol da Laura, aquele poste teria caído no meio da cabecinha dela. De novo na cabeça. De novo na cabeça. Então, tipo assim, eu nem consegui tirar ela do carrinho. A gente teve que puxá-la por baixo do carrinho, dobrar o carrinho naquele formato, quando a gente dobra o carrinho, ele deita, para conseguir tirar ele debaixo do poste. Porque a gente tava em 5 pessoas e não conseguiu levantar o poste. Então, tipo assim, foi mais um livramento muito grande. Glória a Deus. E na inocência do Pedro, querer foi a mão de proteger, Deus usando eu ele. acredito que Deus usou ele para proteger ela, porque não tem na outra inocência, explicação. né? Ele tampar o carrinho, foi Deus usando ele para proteger a bênção. E o carrinho ser forte o suficiente para Ser segurar forte o para poste. aguentar, porque o poste era um poste de ferro, bem grande e bem pesado. Tanto que a gente não conseguiu nem movimentar o poste. Glória a Deus. Foi 2 livramentos aí, um em cima do outro praticamente. Isso também, quando eu tava grávida dela, com uns, acho que 6 para 7 meses de gestação, eu fui levar a Mariana no balé e o garfo da bicicleta quebrou. E no que quebrou o garfo da bicicleta, eu caí com ela, com a barriga, né, em cima da cadeirinha que eu carregava a Mariana na época na bicicleta. Então, tipo assim, eu tinha certeza que eu tinha perdido, eu só tava esperando chegar o médico e falar que eu tinha perdido, porque o impacto foi muito forte. E simplesmente o garfo que quebrou a bicicleta, era nova, não tinha o porquê. Sem explicação, simplesmente quebrou ali, eu caí, a barriga bateu toda em cima daquelas cadeirinhas mais antigas que tinham um ferro atrás. Então, tipo assim, o impacto foi... E eu só esperava receber a notícia que eu tinha perdido ela. E nem se mexeu. Foi só um motivo pra gente descobrir que ia ser uma menina. Só tava querendo Quanto livramento, hein, lá. E quando nasceu com uma hérnia bem grandona também, e no umbigo, que o médico também queria fazer cirurgia. E a gente acabou colocando no propósito de oração e, honra e glória do Senhor Jesus, nada. Foi totalmente curado. E era grande, tinha quase 10 centímetros de hérnia pra fora do umbiguinho dela. É um testemunho vivo, então. Tem Tem muito a ser usado ainda por Deus, né? Tem um propósito na vida da Laura. Amém. Amém. Então é isso aí, pessoal. Ficamos aí com mais esse lindo testemunho
da família do pastor Lonei, né? Testemunho da Laura. E aí tem testemunho para contar, hein? E assim nós encerramos nosso quadro Tempo de Testemunho. A paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus.